Eu vou iniciar a transmissão agora, tá ok? Pessoal, hoje nós vamos fazer a preleção de hoje do Evangelho. Fiquei um pouco de 10 minutinhos atrasados aí, que eu tive que fazer correndo. E então vamos iniciar com um preparo, tá? Espero que as pessoas estejam me ouvindo. Aqui eu não consigo ver se tem alguém ouvindo, se tem mensagem. Boa tarde, a Sheila está aqui. Legal, Sheila. Agora que eu estou vendo, é do lado esquerdo, eu estou acostumado a ver o chat do lado direito. Mari, legal. Desculpa aí, gente, Sheila, me atrasei um pouquinho, porque ainda estou tendo que ir no serviço, mas eu vou iniciar, tá? Estou vendo que algumas pessoas estão entrando, vou esperar alguns minutinhos as pessoas entrarem, né? E já inicio. Deixa eu ver que tem bastante gente entrando aqui. Legal. Tá ouvindo bem? Obrigado. Eu já ia perguntar para alguém. A Maria das Lágrimas já me avisou que está ouvindo bem. Deixa eu ver se tem alguém colocando mensagem aqui que está apitando. O Ailton perguntando se eu estou vivo no Leal. Já respondi que sim. Bom, então eu acho que eu vou iniciar, né, Sheila? Você que dá o comando aí ou não? Helena, oi, bebê. Oi. Então eu vou iniciar o nosso preparo. As pessoas que forem entrando vão acompanhando no preparo e também vai ficar gravado. A gente pode depois acompanhar o material, tá ok? Então vou fazer uma oração inicial de preparo da nossa preleção, que nós possamos nesse instante nos unirmos aos amigos espirituais da nossa casa, Leal, a toda espiritualidade amiga que conosco nos acompanha, no nosso lar também, estendendo toda essa proteção espiritual que temos na casa espírita para o nosso lar, que os nossos mentores individuais possam abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos refletir sobre tudo o que conversarmos na tarde de hoje e que seja o melhor para nós, para a nossa evolução. Agradecemos a todas as equipes espirituais que conosco caminham e nos unimos a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, que através do Evangelho orienta as nossas vidas, orienta a nossa encarnação. Jesus, nosso modelo e guia, nos eleva até a presença de Deus Pai, e diante do Pai nós agradecemos por tudo que temos e somos, pela oportunidade da nossa encarnação e a oportunidade da tarde de hoje. E nos ligamos ao Pai através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Graças a Deus. E assim possamos iniciar a nossa reflexão, a preleção da tarde de hoje. Bom, gente, mais uma vez, boa tarde a todos. Agora eu vi que já algumas pessoas já estão entrando, vai ficar salvo também no site. Me atrapalhei um pouco aqui, tive que pedir ajuda para o meu filho para colocar ao vivo. E nessas horas que estamos no lar com a família, é mais importante a presença dos universitários nos ajudando. Eu vou sugerir que aquelas pessoas que vão acompanhar coloquem um copo com água, que ao final, na nossa oração final, nós podemos pedir vibrações intensas da espiritualidade, onde possamos fluidificar essa água e absorvermos quanto mais água fluidificada nesse momento do vírus, dessa luta que estamos tendo pela saúde, é fundamental que a gente tenha essa fluidificação da água para o nosso dia a dia. Então, eu tenho feito muitas preleções, muitas palestras,
e em todas elas eu tenho colocado água fluidificada, então não vai ser por falta de água fluidificada que a gente não vai tá bem. Fala aí, outro boa tarde, meu amigo. Então vamos lá, como nós colocamos na ideia da preleção, eu venho trazer um tema do Evangelho, a nossa proposta é ler, é estudar um tema do Evangelho, e eu fiz uma escolha em função de um tema bem recente, que vai dar para a gente refletir bastante sobre esses acontecimentos atuais. Então, estamos trazendo Destinação da Terra, Causas das Misérias Humanas, está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa do meu Pai. E esse capítulo fala bastante sobre o nosso planeta, sobre a evolução, e hoje, mais do que nunca, nós estamos numa fase de refletir bastante sobre essa parte do Evangelho que nos orienta. Então, vamos lá. Boa tarde, Adriana. Então, vamos fazer uma breve leitura para que a gente possa iniciar uma reflexão. Está no item 6. Espanta encontrar-se na terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todo tipo, e conclui-se que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do limitado ponto de vista a partir do qual é emitido e que dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que não se vê sobre a Terra toda a humanidade, mas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros mundos do universo. Ora, o que é população da Terra ante a população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a de um império. A situação material e moral da humanidade terrena nada mais tem de surpreendente se leva em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Vou dar uma pausa aqui e vamos iniciar a reflexão por este item 6 do capítulo 3. Eu vou pôr o microfone para que a gente tenha um áudio bom. Oi, Nelly, consegui. Demorei. Eu também demorei. Então, vamos lá. Então, esse item 6, ele situa bastante, veja que o Evangelho, o item 6 é uma parte de Kardec, o Evangelho é sempre separado assim, trechos do Novo Testamento, onde Kardec faz as suas colocações, e essa é uma colocação de Kardec, e depois, mais à frente, algumas colocações do mundo espiritual, dos amigos espirituais. Nesse trecho de Kardec, ele dá uma situada na população da Terra, e ele faz uma observação aqui bem bacana. A espécie humana compreende todos os seres dotados de razão e povoam os inúmeros mundos do universo. Então, isso já era uma pergunta que normalmente tinham trazido para mim. Nossa, a gente tem a certeza, e no capítulo ele diz bem claro, que todos os mundos são habitados. Mas aqui, Kardec traz mais claro que todos os mundos são habitados pela espécie humana. Para mim, eu considero como um título isso, porque cada planeta, cada mundo, e aí nós já estudamos em alguns momentos as diversos mundos do universo, eles têm a sua formação de vida conforme a essência do planeta. Então, o fluido cósmico universal, que é a base de todos nós, de todos os animais, de todos os elementos vivos do planeta, ele tem a composição física do planeta. Então, nós temos aqui no nosso o fluido cósmico universal e o fluido material, o elemento material, que é a composição desse fluido. Então, as formas de vida do planeta Terra não necessariamente são as mesmas e não, com certeza não são dos outros planetas. Para Kardec, já a espiritualidade já trouxe uma mensagem que o planeta Terra, no nosso sistema solar, ele só é mais evoluído que o planeta Marte. E a gente é menos evoluído que todos os demais planetas. Por que eu estou falando isso? Porque são planetas próximos ao nosso e que, com certeza, interagem. Nós temos relatos de seres avançados de outros planetas que estiveram fazendo
estágio no nosso planeta aqui, na forma de vida. Então, o que nós estamos passando hoje? Segundo o Apocalipse de João, já previsto em algum momento, a nossa Terra, com certeza, está passando pela transição. Mais do que nunca, o que se traz hoje é que esse processo de transição planetária está cada vez mais avançado. Então, nós estamos na fase mais avançada que possivelmente podemos encontrar. É bem provável que todo esse processo já se dê durante já a nossa encarnação ainda. Temos relatos nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, numa conversa íntima de Emmanuel com Chico, onde ele coloca que a partir de 1958 haveria um acelerar no processo de escolha das pessoas do planeta. Então, Emmanuel coloca para Chico que os espíritos das trevas teriam uma encarnação obrigatória a partir de 1958, e agora é a parte do Bebeto, que a gente sempre traz. Graças a Deus, nós não nascemos depois de 1958, todos nós aqui somos de antes, eu acho. Então, diz Emmanuel que a partir de 1958, os espíritos que ainda eram renitentes no mal iriam ser obrigados a encarnar no planeta. E eles dão sinais para nós, eles estão aí diariamente, nos noticiários de jornal, de TV, são esses espíritos que cometem essas atrocidades que a gente vê, coisas que a gente olha e fala assim, nossa, como é que uma pessoa é capaz disso, jogar um filho numa lata de lixo, entrar num cinema atirando e matar um monte de gente, tocar fogo em crianças, entrar na escola e matar um monte de gente. Então são coisas ainda que, principalmente nós que já seguimos um processo religioso e temos um esforço tremendo, estamos num esforço para permanecer no bem, temos dificuldade de compreender isso nos incomoda. E a proposta de ver esses noticiários é que eu olhe para isso e fale assim, nossa, eu faço um monte de besteira, mas isso eu não cometo mais. Esta besteira eu já não faço mais. Então, prova o quanto que eu já estou, talvez, credenciado a permanecer no planeta. Então, o nosso planeta está nesse processo de transição. Sabemos que a próxima fase, e aqui no Evangelho também, nesse mesmo capítulo, ele coloca dos estágios dos planetas, que a nossa próxima fase é um planeta de regeneração, e que o bem será superior ao mal, e que o que nós precisamos para estar credenciado nesse planeta? Aí a gente se remete lá ao Evangelho de Jesus, nas bem-aventuranças do Sermão do Monte, onde ele diz, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então Jesus está querendo dizer para a gente que, olha, você quer continuar aqui, quer permanecer no planeta como espírito, não necessariamente ainda nessa encarnação. Inevitavelmente nós vamos desencarnar, não sei se já falaram isso para vocês, eu sempre brinco com isso, e é a repetição das piadas, aquilo tudo que nós já vimos, nós vamos desencarnar, espero que demore bastante, eu pelo menos quero que demore bastante, mas na próxima encarnação, quem sabe nós já estaremos na Terra regenerada, e aí ele diz que o bem com certeza será marcante, será superior ao mal, até porque esses espíritos que circundam o nosso planeta e estão no mundo das trevas, nos remetendo para pensamentos e coisas inadequadas, eles já não estarão mais na órbita do nosso planeta. Eles vão ter a sua última oportunidade agora, e aqueles que sucumbirem vão desencarnar e já não mais terão condições de estar no nosso orbe. Então, haverá uma grande limpeza nesse ponto de trevas que nós existimos. Será nós com as nossas próprias dificuldades, o que já é muita coisa para tratar. Então, isso tudo vai entrar numa calmaria, numa paz. O próprio Emmanuel diz, a partir do ano 2000, que os espíritos que vão impulsionar a transição e será a nova civilização, já se preparando para um novo planeta regenerado, eles passariam a encarnar a partir do ano 2000. Então, hoje estariam aí com 20, 19, 18 anos, são esses nossos filhos que estão nos nossos lares, que agora, mais do que nunca, nós estamos mais próximos deles, e teremos condições de observar as suas falas, suas condutas, são os filhos, sobrinhos, netos, e
e eles vão nos ensinar valores morais e materiais. Vejam, hoje, mais do que nunca, nós estamos aqui fruto de uma descoberta de alguma mente brilhante que descobriu o Facebook, o WhatsApp, Instagram, Zoom, todas essas ferramentas que nós utilizamos e que num período atrás nós criticávamos porque alienava a sociedade e era motivo de alguns palestrantes colocar, e na mocidade a gente conversava muito com os jovens sobre isso, alienava a mente da sociedade, e hoje é o que nos salva para termos condições de cada um no seu lar estarmos aqui interagindo no Evangelho de Jesus. Então veja o quanto que as coisas podem servir para o bem e para o mal, e vale muito a utilidade e a utilização que damos para elas. Então, olha, essa humanidade que a partir do ano 2000 já vem nos impulsionar, estão mais próximas de nós do que imaginemos. E elas precisam ser despertas na qualidade moral. Então, são as crianças que nós temos que levar para a evangelização infantil, para a mocidade espírita, porque elas têm que ser despertas num caminho moral, e que pode se dar em outras religiões também, não é só na doutrina espírita. Então, o nosso planeta está avançado nesse processo. E nós, agora, é o olhar para dentro de nós. Olhando para tudo isso, o nosso planeta está gritando que chegou a hora. Agora, mais do que nunca, ele nos colocou na marra num comportamento de autorreflexão. Então, pessoas que viviam uma correria diária, e eu me considero um desses, voltei a trabalhar agora, até cheguei agora do trabalho, tenho que ir diariamente. Então, nós que vivíamos numa correria intensa, e muitas vezes não tínhamos tanto tempo para olhar para dentro de nós e refletir o que nós alcançamos até agora, de repente chegou a hora de olharmos para nós, para a nossa família, para as pessoas que estão ao nosso lado, para sentir saudades. Com certeza muitos aqui estão com uma tremenda vontade de se abraçar, de se ver pessoalmente, de trocar a energia. Já soubemos, através de alguns estudos, e o Dr. Sérgio Felipe tem divulgado um vídeo recentemente, eu recebi ele esse final de semana, e ele tem manifestado o quanto a gente consegue captar energia nos lares das pessoas. Então, hoje, vocês estão vindo todos para o meu lar, que eu estou falando aqui do meu lar, da minha sacada, e aí a gente consegue captar nas pessoas, na casa de quem está falando, a energia do lar da pessoa também. Então, por mais que a gente venha uma mensagem que nós precisamos de nos distanciarmos, talvez nós estamos mais próximos do que nunca. Nunca antes nós estivemos tão próximos do que agora. E isso tudo é para o bem, é para a nossa reflexão. Vimos, aqui eu tenho acompanhado no grupo, o Florencio tem me passado, algumas pessoas que passaram pela dificuldade das doenças diversas, também pela Covid. Nós podemos ter alguns amigos, conhecidos, parentes que também estão passando por esse processo de doença, mas isso tudo tem um sentido. A própria doença, ela é educadora. Os tombos que tomamos na vida, eles têm que servir para a nossa educação. O Chico já falava que para a nossa evolução, ela se dará pela desidratação, seja através do suor ou das lágrimas. Então, ou nós crescemos através do trabalho, ou através das dores que vão nos impulsionando. Agora, quando algo nos acontece, seja uma dor, uma doença, um revés financeiro, uma situação qualquer que estamos vivendo, o tempo do aprendizado vai ser o fundamental para o nosso crescimento. Então, isso é crescer pela dor. A pessoa que vive no mundo indiferente às dores próprias e alheias, ela é uma pessoa que praticamente não está nesse mundo. Tem que ser analisada até pela questão médica, porque a gente não pode ficar inerente às dores do mundo, as nossas e a dor alheia. Nós temos que ver na dor do próximo uma oportunidade de auxílio, e na nossa dor uma oportunidade de crescimento. Então, o nosso planeta está mudando a sua destinação,
vai ser um planeta de regenerador, onde nós vamos agora aprender a utilização do bem mais do que em outras oportunidades o fizemos, e graças a Deus que nós ainda estamos nos esforçando para entender isso. O momento está mais próximo do que imaginemos, que nós possamos agora acelerar o nosso processo de aprendizado, acelerar o processo de reeducação, de reavaliação dos nossos valores. Nós temos que crescer no perdão, nos valores que Jesus nos coloca. Ele nos diz que para herdar a terra nós temos que ser manso e pacífico, e aí, trabalhando esses dois sentimentos, a mansuetude e passividade, nós vamos perceber o quantos sentimentos atrelados a esses nós temos para trabalhar. Se alguma situação da minha vida me requer que eu perca a cabeça, que eu fique atribulado, que eu fique agitado, e aí eu vou ter um esforço para ser manso e pacífico, quantos valores e quantos sentimentos eu vou ter que trabalhar para alcançar esse momento? Então, é um exercício constante da busca da mansuetude, da passividade, da interiorização, da reforma moral. E se nós estamos aqui, é porque Deus ainda acredita em nós. Ele vai precisar desses espíritos que vêm impulsionar a terra, os jovens, mas ele vai precisar de muitos de nós para mostrarmos os caminhos. Muitas vezes os caminhos adequados, os caminhos do bem, e os caminhos onde passamos e tropeçamos e nos ferimos. Eles precisam também entender esses caminhos. Então, a nossa presença aqui nesse momento tem que ter uma marca e tem que ter um sentido. Então, a reflexão de hoje que eu trago é para que a gente tenha esse olhar dentro de nós, do que nós podemos fazer de bom e de diferente. O que tudo isso que está acontecendo no mundo pode mudar o meu mundo. Quantas famílias vão valorizar os professores, porque estão passando muito tempo com seus filhos? Quantos pais e mães vão valorizar os seus filhos, porque agora têm a oportunidade de estar com eles, ensinando coisas novas, valores? Quantos filhos vão se aproximar dos pais? Quantos filhos estão querendo agora ver o pai e a mãe e de repente estão presos numa cidade, num trabalho, sem poder sair, e não fariam visitas antigamente, e agora estão com uma vontade tremenda de ir até a casa do pai e da mãe. Nós vamos ter aí daqui 2 semanas o Dia das Mães. E quantos filhos não vão conseguir ver suas mães? E não é porque elas desencarnaram, não. Porque talvez as mães desencarnadas estejam mais próximas da gente do que as mães encarnadas agora. Então, é uma revisão de valores, é uma revisão de conceitos. E propositadamente vem de uma maneira forçada. Então, muitos de nós só aprendemos com a dor. Alguns aprendem com amor, mas muitos de nós só aprendemos com a dor. E nós estamos passando por esse momento. Desperta, tu que dorme, é a grande mensagem atual. Que nós podemos sair desse mundinho que vivíamos e nos voltarmos para essa reflexão, essa abertura da mente, um olhar aprimorado no Evangelho de Jesus, porque a própria espiritualidade coloca para nós, na questão 625, que Jesus é o nosso modelo e guia, e todas as dificuldades que temos diante de nós, elas são representadas, as soluções, pelo Evangelho de Jesus. Então, esse capítulo, principalmente, revisitar esse capítulo, ele vai trazer para nós esse olhar do novo, do diferente, um olhar atualizado. Eu fiz recentemente uma live sobre o Apocalipse de João, e você revisitar o Apocalipse de João, vivendo os dias atuais e de repente trazendo esse momento de agora para umas falas do Apocalipse, a gente vai perceber o que João viu lá atrás e a gente vê hoje isso tudo acontecendo. E quanto eram verdadeiras algumas falas. Que nós possamos cair e levantar a todo instante, nos erguermos a todo instante, assim como Paulo fez na estrada de Damasco, que ele precisou cair da sua montaria, daquilo que trazia segurança,
ele precisou passar por um momento de dor, de cegueira, para que ele manifestasse para Jesus uma frase que é uma fala que deveria ser a nossa frase diariamente, quando despertamos e agradecemos a Deus por mais um dia, que nós possamos lembrar o que Saulo, naquela época, passando por um processo de transformação, colocou para Jesus, quando Jesus disse para ele que quem ele era na estrada de Damasco, no deserto. Então Saulo falou: que queres que eu faça? Isso é você se colocar a partir de agora, seja depois de uma queda, seja depois de uma dor, seja do que for, fala assim: Jesus, entendi, você está querendo me dar uma mensagem, está querendo me passar uma proposta. Esse tombo que eu levei é para que eu despertasse, que eu ficasse mais atento. Então me diz, o que queres que eu faça? Assim como Paulo colocou para Jesus. Jesus disse para Saulo, né, ainda Saulo, diretamente: levanta, vá até a cidade e eu te direi o que fazer. Então, vejo, ele falou para ele a primeira proposta: se revigora, se prontifica para o trabalho e espera que a orientação virá. No nosso caso, diariamente, através de quem Jesus vai dizer para nós o que ele quer que a gente faça? Através das pessoas, das situações. A cartilha de conduta ele já nos deu, é o Evangelho. E aí nós vamos enfrentar diariamente na nossa vida situações que é Jesus mostrando para a gente o que ele quer que a gente faça. E nós não podemos agora, despertos, não mais com a cegueira do mundo, olharmos para as dores do mundo e passarmos sem enxergar. Vermos ao nosso lado irmãos necessitados, passando por dificuldades, e nós ficarmos aqui desprezando a dor do próximo, sabendo que nós podemos aliviar a dor dele com pequenas atitudes. Então é um momento de despertar para um novo, para um mundo novo, para uma terra nova, e que com certeza Jesus espera que nós estejamos lá, trabalhando, evoluindo, e através da evolução, como disse Chico, no trabalho e na dor, no suor e na lágrima, desidratando, para que a gente possa crescer. Então ora com suor, com muito trabalho, nos esforçando para fazer o melhor de nós, ora vivenciando momentos de dores, de lágrimas, pelas nossas próprias dores e pelas dores do nosso próximo, mas já na primeira oportunidade secando as nossas lágrimas e transferindo tudo para o trabalho. Que possamos compreender o Evangelho de Jesus nas nossas vidas e sermos o melhor de nós diariamente. Essa é a nossa proposta de hoje. Eu já tenho aqui quase 30 minutos, então eu vou fazer a nossa conclusão. Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta? Podem colocar, senão eu vou partir para a nossa oração final. Ó, o Gabriel, Gabriel, legal. Estou vendo aqui algumas pessoas, então, já que ninguém se manifestou, eu vou iniciar então a nossa oração final. Aquelas pessoas falando novamente, eu estou trazendo aqui um copo com água, ele já está até... A nossa fala já fluidificou um pouco aqui já. Então, aquelas pessoas que ainda não conseguiram, coloquem rapidamente um copo com água. E todas as vezes que a gente assistir uma boa palestra, uma mensagem bacana, a gente sabe que os amigos espirituais vão estar sempre à nossa volta, e nesse momento a gente vai, com a presença deles, pedindo para que eles fluidifiquem, coloquem elementos curadores nesses copos com água, para que a gente possa beber isso constantemente, estar sempre nos fluidificando. Não temos condições de estar na casa espírita, tomando os nossos passes, que são sempre fortalecedores, mas podemos trazer essa energia dos passes através da água, que é transformadora, curadora e um elemento essencial do nosso organismo. Bom, eu acho que agora todos que já estão com seus copos, então vamos mais uma vez agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesse planeta encarnado, juntos, num esforço de melhoria, de reforma, junto mentalmente também com os nossos amigos espirituais, aqueles que estiveram conosco nessa encarnação e já retornaram à pátria espiritual, aqueles que ainda estão se preparando
para uma nova encarnação, já num mundo projetado para um mundo de regeneração, que nós possamos estar vivendo esse momento de transição, e assim como toda grande transição, ela passa por dores, mas ao final por muitas alegrias. Vibramos intensamente pelo nosso planeta Terra, para que ele possa, nesse momento de transição, evoluir juntamente com toda a humanidade. Vibramos pelos países que passam pelas guerras, conflitos, pelas calamidades, em especial por esta calamidade que é uma educadora da humanidade, o coronavírus. Vibramos intensamente por aqueles que se encontram nos hospitais, num leito de dor, pelos enfermeiros, pelos médicos, pelas pessoas que trabalham nos hospitais. Que as luzes dos amigos espirituais possam continuar circulando nos leitos hospitalares, fortalecendo a todos. Vibramos intensamente pelos lares da terra, que mais do que nunca agora são salas de aula do Espírito se reeducando. Vibramos por todas as famílias que possam, através do exemplo do Evangelho de Jesus, no Evangelho no lar, possamos reeducar a nossa mente e as nossas condutas. Vibramos pelo nosso lar, o leal, em primeiro plano, que os amigos espirituais, os mentores e orientadores da nossa casa possam continuar derramando os fluidos intensos sobre o leal, e quando retornarmos o mais breve possível, possamos absorver essa energia que está lá sendo concentrada. E como um dínamo de energia partindo da nossa casa, ela vai atingindo todos os lares dos nossos amigos, assistidos, trabalhadores, colaboradores. Vibramos por nós, que fazemos parte desta grande família, pelo nosso lar, que seja o reduto nosso do fortalecimento. Vibramos pelos nossos mentores, amigos espirituais, e pedimos à equipe médica do espaço, de Dr. Bezerra de Menezes e seus médicos, enfermeiros e terapeutas, que possam manipular fluidos energéticos nesses copos com água, e nós possamos absorver essa energia para a recomposição do nosso organismo físico. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, e que possamos estarmos juntos novamente, numa próxima oportunidade, e ainda pelos vídeos, mas num breve momento, de maneira presencial, que possamos estar trocando energias em todo instante. Agradeço a casa, a Nelly, a Florencio, por esta oportunidade de estarmos juntos, e a todos que acompanharam aqui. E que num breve momento estaremos aí trocando alegrias, dores e sabedorias. Obrigado, gente. Vou concluindo, encerrando o vídeo de hoje, e que possamos continuar na nossa luta diária. Um abraço, um beijo no coração de todos. Até mais.